Glórias a Deus. Nós vamos ler o 2 Coríntios, capítulo 6. Se houver tempo, passaremos também para o 7, já que o 6 e o 7 são pequenos. Então, vamos abrir no 2 Coríntios 6, por favor. Já encontraram, né? Então vamos lá. E nós, cooperando também com ele, eu vou ler 21 para não ficar vago, como o pastor às vezes faz, depois daqueles tempos. Não? Então agora vou ler o 21 do 5º. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E nós, agora o primeiro do 6º, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisas alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Oremos. Nosso Pai bondoso e celestial, agradecemos as recomendações que o Senhor mandou que Paulo nos desse e queremos, ó Deus, imitar Paulo, te amando, te servindo, como ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar Paulo, queremos imitar o irmão Brana, queremos imitar o nosso pastor César desta igreja e queremos imitar tudo aquilo que for a tua palavra pura e verdadeira, sem fingimento, sem olhar problemas que venham na nossa frente. Ajuda-nos a vencer a todas essas coisas, meu Pai. E que esse seja um culto maravilhoso na tua presença. Todos que já estão aqui, os que chegarão, que possamos todos ser abençoados com os cantos, dos louvores, com tudo, Pai, com a palavra pregada, com o pregador que virá hoje. Pedimos também que o Senhor esteja com o pastor César, onde ele estiver pregando hoje, e todas as igrejas, onde a tua palavra estiver sendo pregada, dentro da sua pureza e inteireza. Isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, e em particular para mim eu peço que o Senhor cuide de mim, tome conta de mim e me ajude, ó Pai, para que seja um culto aceitável ante a tua gloriosa presença. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Irmão, ao sentar, vamos depois começar no versículo 8. Antes vou dar só um pouquinho de palavra, né? Paulo nos recomendando que e nós operando também, né? Devemos operar para que ajude ao Senhor, Deus da glória. Como é que se ajuda a Deus? É fazendo aquilo que Ele quer. Porque nós cooperando nesse sentido de amar os nossos irmãos, servir aos nossos irmãos, e
glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando testemunho como cartas lidas. Alguém que passar até correndo ou andando, eu conheço este irmão, eu conheço esta irmã. Então nós somos cartas lidas, escritas nos nossos corações. Então assim estaremos dando testemunho e levando a outras pessoas a desejar e louvar a Deus, ou então respeitar a nossa presença como servos de Deus. Como aquele quadro que me lembrou agora, que o vizinho do irmão Branda, conhecendo o irmão Branda, nunca talvez tinha dado nem um bom dia, nem boa tarde a ele. Mas estava fumando, quando viu o irmão Branda, ele segurou o cigarro, apagou o cigarro entre as mãos. Dentro da sua mão, melhor dizendo. Ao apagar o cigarro, aí o filho notou e disse ao pai. Aí o irmão Branda disse, ele não sabe que aquele ato vai ajudá-lo no dia do julgamento. Porque ele fez em respeito a um servo de Deus. Aquele que respeitar algum de vós, está respeitando a mim. Aquele que aceitar qualquer um de vós, a mim me aceita. Aquele que rejeitar algum de vós, a mim tem rejeitado. Não é verdade? Então, que todos possam aceitar o Senhor Jesus Cristo com o nosso testemunho, com a nossa pregação, nossa palavra, antes de mesmo de ser palavras oriundas da nossa boca, que sejam palavras em gesto pelo nosso desempenho, nosso comportamento, que seja para honrar e glorificar o nosso Deus. Aí Paulo até diz aqui, olha, como ministro, tornando-nos recomendáveis. O que quer dizer recomendáveis? Recomendável é aquele que pode ser recomendável. O que é recomendável é essas palavras que terminam com o sufixo ável, ível, as coisas assim. Pois é, comível, aquele que pode se comer. Recomendável, aquele que se pode recomendar. Amável, aquele que se pode amar. Então, Paulo diz aqui, recomendáveis. Em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, em tudo com pureza, na pureza, no conhecimento, da longanimidade, da benignidade, do Espírito Santo, no amor não fingido. Amém? Então, quando nós estivermos agindo assim, é como o irmão Brana disse, não há demônio que fique em frente da igreja. Não há demônio que vai conseguir nos parar, porque nós estamos armados com a couraça do Espírito Santo. Amém? Então, para mostrar que nós estamos dispostos a servir o nosso Deus nessas condições de nada atrapalhar a gente, em tudo que se apresentar nós vamos vencer. Então vamos saudar o nosso Senhor Jesus Cristo com a salva de palmas bem calorosa. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Irmãos amados, o 8º diz assim, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Eu vi um camarada que, veja o Satanás como ele é astuto. Ele deu um elogio ao irmão Brando, eu estava assim lá no YouTube. Está dando um elogio ao irmão Brando, porque o irmão Brando fez isso, aquilo, outro. Aí depois ele disse, agora o irmão Brando morreu de um acidente. Aquilo foi Deus fez porque ele estava saindo da palavra de Deus. Foi ensinar que Deus é único, veja só. Foi ensinar aquilo ali. Aí depois disse, outro erro, ele deu vários erros. Outro erro foi bom para dizer que não aceitava maçã, porque aquele não foi maçã, foi aquele outro. Meu Deus, foi até pena um camarada de ser ministro de uma igreja e dizer isso. Aí então, ele primeiro deu aquele elogio para depois malhar o pau. E como inocência que eu digo, a inocência levada pelo Satanás.
dizer que uma coisa que desagradou a Deus foi o irmão Branda dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, ele teve aquilo como uma acusação contra o irmão Branda. E eu me lembro aquele, parece que é Oral Robert, até magrinho, gostava de andar barbudo. Ele disse: eu vi Jesus Cristo andando de 2 pés. Irmão Brando, é Oral Roberts mesmo, é? Hã? É, Boys. Aí ele disse mesmo assim: Jesus fazia tudo através daquele homem. Eu vi aquele homem dar a vista e a voz a pessoas surdas, cegas, e eu pensava que ele fosse sapatear, fazer coisas na maior simplicidade. Ele disse, mas até que lá para frente, ele, como é que descambou, ele transformou. Então, é esse assunto que ele falou do irmão Brana, ao invés de dizer que Deus atuou com muito mais perfeição nos últimos, nas últimos ministérios do irmão Brana, nos últimos dias, ele foi dizer que o irmão Brana fez coisas erradas. Fez coisas erradas, e depois do outro culto, ele estava dizendo, elogiando as mulheres, que elas sejam pregadoras, porque Cristo quer que cada um de nós sejam pregadores. E Cristo quer. Mas como é a pregação da mulher e de todos nós? É pelo o nosso, como é que diz, comportamento, né? E eu sei que ele estava elogiando um grupo de mulheres que estavam se formando para ser pregadoras. Pelo jeito, parecia que era aquele final de... aquele culto para as pessoas que estavam terminando de concluir um curso. Então, ele estava elogiando, a igreja estava cheia de mulheres, ele estava elogiando as mulheres, dizendo que elas fossem pregadoras, levassem a palavra. A gente vê essas coisas acontecendo. Tem as pessoas que, mesmo sendo crente, mas não vão como a noiva. Que para ir como a noiva tem que crer em toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Toda ela que sai da boca de Deus. Nós falamos até disso no último culto, não é verdade? Falamos sobre este assunto, que se não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ninguém venha dizer que a letra mata, no sentido, quando você não entendeu, quer dar uma interpretação. Porque a letra mata é somente aquele caso que Paulo indicou, que aquela letra é a letra da lei, que ela é perfeita. Paulo disse que ela é boa, porque ela abençoa, ela veio para nos corrigir, e tanto é que a lei existe para indicar o nosso pecado, mas ele disse que ela mata. É por isso que Deus não quer que você se confie como é que diz? Na lei. Porque se você se confiar na lei, você está dizendo a Jesus, eu sei que se eu falhar em 1%, eu estou perdido. Aquele camarada do sonho, como é o nome dele? Que eu falei, que ele teve aquele sonho que ia entrar no céu, queria entrar no céu. Daniel Cury. Eu não sei porque esse nome Daniel Cury, eu vou treinar. Vou falar dele umas 10 ou 15 vezes por dia, porque eu conheço essa história há muitos anos, mas toda vez eu me esqueço. Daniel, me lembrar do Daniel da irmã Neide e que ele cure. Veja só, nós sabemos que Deus é justo. Vocês concordam que Deus é justo? Amém, glórias a Deus. E sabemos que Daniel Cury levou muitas pessoas a aceitar Jesus. Amém? E Deus não é injusto, graças a Deus. Mas por que Deus fez aquela pergunta a Daniel? Quem pode saber responder aqui ou entre os irmãos? Entre as irmãs e os irmãos. Quem pode quiser dizer? Porque parecia que Deus tinha rejeitado Daniel. Não parecia? Ele mesmo disse, no sonho dele, ele disse que só estava aguardando aquela rajada. Você está derrotado. Ele disse aquele silêncio. E ele ali tremendo,
prontou pedido, nada que eu fiz serviu. Aí disse uma voz bem suave, não foi? Veio de trás e disse: pai, é certo que Daniel Cury, ele pecou, ele fez todo aquele sorte de pecado, mas ele esteve por mim. Então agora eu estou por ele. Então eu pergunto, por que Deus parecia que não tinha olhado aqueles bens que Daniel Cury fez, mas olhou na hora o mal que ele fez? Quer dizer, não é que olhou, mas quer dizer, você quer entrar aqui? Você pode entrar aqui assim? Você nunca roubou? Ele se lembrou que roubou. Você nunca fez coisas assim, erradas? E tudo que perguntava, ele dizia: eu já fiz, realmente eu já fiz. Então, vocês imaginam, porque nós já falamos sobre isso. É porque o culto estava terminando, não podia prolongar. Mas veja, o que foi que Daniel Cury disse na entrada do portal? Você se lembra? Eu vim me apresentar porque eu ganhei muitas ou poucas almas. Muitas almas. Eu fiz muito bem, levei muitas pessoas a se arrependerem. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Botou o eu. Eu ganhei alma. A gente agradece a Deus quando a gente convida alguém, aquela pessoa se converte. Amém? A gente, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me usou. Ó, Jesus Cristo chegou a dizer: não foste nenhum de vós. Olha, eles estavam escritos desde antes da fundação do mundo dos discípulos, não é verdade? Eles: não foste nenhum de vós que me procuraste. Foi meu Pai que me deu. Então, aí tem esse sentido. Ele disse o eu. E outra coisa, ele não apresentou Jesus. Porque todos nós, em quaisquer coisa, nós só entraremos lá se tivermos abrigados debaixo das asas que pode ser chamado do sangue de Jesus Cristo, não é verdade? Ele apresentou Jesus, ele simplesmente disse: eu ganhei. Ou seja, quando ele estava na terra, que ele conseguia aquela pregação tremenda, que a pessoa dizia: eu estou ganhando tanto para Jesus. Falava com outro que se arrependia: ganhei mais tanto para Jesus. Então, daqueles ganhou milhares, ganhei milhares para Jesus. O irmão Brana disse isso uma vez. Mas veja a diferença. O irmão Brana falando sobre a Assembleia de Deus, ele disse que ganhou mais de 1000, não foi? A Assembleia de Deus, mais de irmão Brana. Ele apenas quis dizer que ajudou aquela igreja quando pregou, que Deus usou ele. Mas Jesus, mais o irmão Brana, quem era que era apresentado sempre com o irmão Brana? O Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não saia da palavra, tudo que você fizer, lembre que Jesus está na frente. Você não pode fazer nada que não seja através de Jesus. Porque Jesus está na frente. Eu não sei como testemunho de Jeová e outros mais, que não colocam Jesus na frente. Aí pensa e está acertando que está colocando Deus, colocando um sábado dia, quando o sábado verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, e aquela legião que defende muito o sábado, ainda não sabe que o sábado é o Senhor Jesus Cristo. Sábado quer dizer descanso. E Jesus diz claramente quem era que mandava, quem era que colocava a pessoa na glória. Não era assim, Jeová significando o Pai, era o Senhor Jesus Cristo, que veio fazer o sacrifício, passou pelo sacrifício, venceu todas as coisas e disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Amém? O Filho do Homem tem poder para salvar e também para condenar. Veja só que coisa tremenda. Jesus mostrando que era ele, e ainda disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis procurando, esperando chegar o fim de uma sexta-feira, para entrar em poucas horas do sábado. Vinde a mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, que encontrareis descanso para vossas almas.
E aqueles homens sabiam que sábado significava descanso, mas entrou no ouvido, saiu no outro. E Jesus chamando, vinde a mim, eu sou o sábado de vocês, eu sou o Senhor do sábado. Quando quiseram criticar ele, porque esse homem não é de Deus, que faz as coisas no dia de sábado, aí Jesus disse, se cair um boi no buraco, hipócrita, nenhum de vocês vão tirar o vosso gado que caiu porque é sábado, vai deixar ele morrer? Então, essa filha de Abraão estava prisioneira, então ele libertou aquela filha. Aí vocês vêm dizer, não é de Deus não, isso é o espírito imundo da inveja, não é de Deus não, fez de dia de sábado. Fosse de Deus, ele não fazia. Eles estavam presos ao nome de sábado. Aí Jesus olhou para ele e disse, saiba que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Amém? Então, enquanto eles estavam prisioneiros no sábado, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado, Senhor de todas as coisas. Todas as coisas o Senhor Jesus Cristo era. Então, veja, aquele homem queria entrar pelo eu dele, ou seja, pelo que ele tinha feito. Ele não apresentou Jesus Cristo. Então, Deus, eu creio que se isso tudo é verdade, o sonho diz que foi mesmo que ele teve, eu creio que foi Deus que fez isso. Eu vou dar um sonho a esse rapaz, para ele que ele modifique o jeito dele falar. Porque ele tinha feito muitas coisas. Ele era um homem dedicado ao Evangelho. Ele era um homem que não sossegava. Ele era o tipo de Wesley. Não sossegava enquanto não conseguisse pessoas para o reino. Não, veja se meu nome está aqui. Eu tenho ganho muitas almas, milhares de almas para Deus, sei que lá. Quem não está não. Daniel Cury está não. Vá apelar. Ele foi para apelar, disse que entrou numa luz, numa velocidade tão tremenda, que parecia não ter mais fim. Aí ficou na presença de Deus, é certo que ele não viu Deus. Naquela presença, numa luz tão clara, tão brilhante, que ele nem conseguia olhar. E ninguém consegue mesmo. Então, ele teve a conclusão, nada do que eu fiz teve valor. Mas teve. Deus chamou ele, deu aquele sonho a ele, que Deus não fala, não é por sonho. Aprenda, rapaz, não é você não. Aqueles homens, eu botei no seu companheirismo, para você pregar para eles, para que se cumpra o que eu vi no futuro. Mas não é você, sou eu através de meu filho, o Senhor Jesus Cristo. Aí foi quando ele estava esperando a rajada da frase dizer, você está condenado. Quando ele estava esperando, já estava tremendo, pensando, vou morrer, vou para o inferno. Aí foi quando aquela voz suave, penetrante, meu pai, Daniel Cury, realmente ele não foi perfeito na terra. Tem algum perfeito na terra? Não tem, mas ele foi por mim, agora eu estou por ele. Foi que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É o erro do ser humano. O irmão Branham mesmo disse que Deus não pode usar um homem quando ele faz meia dúzia de obras memoráveis, elogiáveis, as coisas assim, ele já começa a pensar que ele é o tal. Ele começa a pensar, às vezes, que é o mais santo da igreja. Ele começa a pensar que ele está sendo muito útil a Deus. Gente, a nossa utilidade diante de Deus é zero. Agora pode chegar a um grau de perfeição se Jesus estiver na causa. Tudo é Jesus Cristo. Por isso que a mulher foi dizer, eu tenho contra o Senhor, que só fala em Jesus Cristo. Ah, minha irmã, gostaria eu que isso que a senhora está dizendo, que eu chegasse no dia do julgamento, a única coisa que acusasse contra mim é que eu falava demais sobre Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A Bíblia chega a dizer
ninguém entrará no céu se não tiver o Espírito Santo. Presta o Espírito Santo. Porque só entrará no céu aquele que tem o Espírito do Senhor, que é o Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Jesus Cristo está em tudo. Por isso que ele diz, todo o poder me foi dado. E quando ele estava na cruz, tem gente até que confunde, que ele diz, tudo foi consumado, quer dizer, eu agora morri, está tudo consumado. Não, ele estava mostrando, Pai, tudo está consumado, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Glórias a Deus. Tudo que tinha que fazer para colocar minha igreja, colocar minha família na glória eterna, eu fiz. Tudo está consumado. E ele ainda foi além, que ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ele não sabe o que faz. Isso é muito amor, irmão. Olha a expressão de Jesus, a gente não consegue penetrar. O pastor César tem falado muito disso, o irmão Breno falou, o Paulo falou, mas ninguém consegue penetrar no que é o amor de Jesus Cristo. O homem daquele, sendo xingado, sendo tudo isso, e vai na oração dizer, Pai, glorifica mais o teu nome. Primeiro ele diz, eu tenho glorificado o teu nome. Eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome. Agora, essas pessoas que só pensam em Jeová, pensam aquilo outro, eu quero que ele me diga quantas vezes Jesus chamou Jeová, quantas vezes Jesus chamou Adonai, quantas vezes Jesus chamou... Elohim só chamou na cruz, né? Mas Jesus Cristo não chamou Adonai, nem aqueles outros nomes. Por quê? O nome de Cristo. O nome de Deus quer dizer. Porque o nome de Deus já estava nele. Então, ele queria fazer tanta coisa que eu fico pensando, Jesus Cristo só faz aquilo que Deus mostrou, mas eu fico pensando, tentando entrar um pouquinho na mente de Cristo, eu fico pensando que Jesus olhou assim e viu tantos doentes, tantos aleijados. Ele disse, mas o Pai só mostrou aquele. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Né? Então, ele sabia que cada vez que glorificava o nome do Senhor Jesus Cristo, estava glorificando o nome do Pai. E mais tarde João disse isto, nas epístolas de João, a carta em 1 João, João chegou dizendo 2, entre 2 e 4, João não cessou de mostrar que aquele que tem o Filho tem o Pai. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, parece uma coisa tão fácil dizer que Jesus Cristo veio em carne. Ele está dizendo, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus glorioso veio em carne. E o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Muitos virão no seu próprio nome. Eu vim no nome do meu Pai e vocês não querem receber. Mas nós aqui recebemos. Graças a Deus, recebemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque aquele que nega o Pai e o Filho, que nega que Jesus é o Cristo, olha aí, que nega que Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, que é ungido, ele não tem o Espírito Santo. Ele é um anticristo. Veja, não disse ele é anti-Jesus. Quem não é que Jesus é o Cristo, ele não disse é anti-Jesus. Ele é anticristo. Porque Jesus é o homem e Cristo é o Espírito, é Deus, que envolve Jesus Cristo. Então, quem nega Jesus, que Jesus é o Cristo, ele é anticristo, porque ele não tem o Pai e o Filho. Mas quem confessa que Jesus é o Cristo, esse tem o Espírito Santo. Ele está confessando que Jesus é o próprio Deus. Em João 20 diz, e sabemos
Eu vou ler para não dizer errado. É João 20. Hã? É 5:20 mesmo, mas eu quero ler para não sair. Não, eu já sei quase todo. Diz que nós estamos no Filho, que Deus enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, mas esse é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não deu chance para outro verdadeiro Deus de vida eterna. Não deu chance para que nós vamos somente servir a Jeová. Porque Jesus é um Deus menor, como diz o testemunho de Jeová. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem outro. Amém? Glórias a Deus. Então nós já sabemos. O caso de Daniel Cury, quanto mais ele ganhava, ele glorificava a Deus, mas não dizia: Senhor, tudo é do Senhor, eu não sou nada. Aí lá, Deus só enxerga quem está debaixo das asas de Cristo, quem está debaixo do sangue de Cristo. Então ele não estava querendo ficar debaixo do sangue de Cristo. Ele estava querendo ficar debaixo das suas ações como um bom evangelista que ele era. Aí se apresentou como eu, mas eu conquistei milhares de pessoas. Eu conquistei. São Paulo, na humildade dele, o maior profeta para os gentios foi São Paulo. O maior profeta da era gentílica foi São Paulo. Seguida do irmão Branham. Então Deus botou um profeta para encabeçar a plantação do trigo. A primeira era de Éfeso. E botou um profeta para terminar a era de Laodiceia. Então, na plantação do grão. E a era foi passando, desenvolvendo. E o outro na colheita dos grãos. Então, a mensagem do irmão Branham foi a mensagem de amadurecimento da semente. Para que essa semente esteja pronta para entrar no celeiro. Amém? Só que eu tenho falado, o pastor Sérgio também falou agora há pouco, que Jesus, ele é o primogênito, porque ele é o primeiro da nova criação de Cristo, né? Vocês sabem que eu tenho falado isso aqui, que inclusive eu disse, ele tem 2 títulos como primeiro. Ele tem 2 títulos. Um é unigênito de Deus. Unigênito quer dizer, ele é o único Filho de Deus. Em relação a nós, ele é o primogênito. Né? Porque é primogênito entre os irmãos. E nós fomos criados por ele, nós fomos preparados por ele. A noiva, ele contou toda a noiva, escreveu o seu nome da noiva. E então ele é o primogênito entre os irmãos. Por isso que Paulo disse que ele não se envergonharia de chamar-nos de irmãos. Então nós somos irmãos, somos filhos ao mesmo tempo e somos esposa. Tudo na Bíblia não é por acaso. Com quem foi que Abraão se casou? Hein? Não, mas eu quero dizer no sentido de família. É a irmã. O pai de Abraão foi o mesmo pai de Sarai, de Sara. Abraão casou com Sara. O pai de Jesus Cristo é o mesmo pai da noiva. Meu filho vai casar também com a minha filha. Amém? Abraão casou-se e produziu a noiva. Jesus Cristo casou-se, fez um sacrifício, sofreu antes da fundação do mundo, sofreu do mundo. Tudo de mal foi contra ele. Foi moído pelo próprio Pai. A Deus agradou moê-lo por nós, para que ele passasse em tudo, em todos os testes, e receber a noiva irmã para viver eternamente na glória.
Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Vamos aplaudir! Aleluia! Olha, tem tanta coisa para nós. Nós não sabemos nem 1% do milênio. O próprio irmão Branco disse que não sabia muita coisa do milênio. E o milênio acabou? O milênio no instante passa. Quando a gente está sofrendo, o tempo não passa. A gente está esperando o ônibus, o tempo parece que não passa. Mas quando a gente está numa coisa boa, já é tal hora. Já é hora da gente resolver que está descendo. Então era passar o milênio numa coisa gloriosa. E depois do milênio? A eternidade. Aí pronto, nós estamos aqui vivendo o milênio. Aí terminou o milênio. Eternidade. Não teria mudado nada, foi o que Paulo disse. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração, é que Deus tem preparado para nós. Então, aquela morada do milênio é gloriosa. Nós vamos reinar como sacerdote e também como sacerdote e reis. Mas depois do milênio, quando houver tudo acabado, entraremos na eternidade. Não me esqueça que Paulo disse isto, que a Paulo foi permitido ver, que ele disse, não é nem lícito contar o homem. Mas Jesus garantiu ou não? Foi que ele disse lá no João 17. Foi que ele disse, eu quero que aonde ele esteja, quando ele estava na terra, quem andava mais com ele, quem era? Era Pedro, João e Tiago, né? É que estava mais com Jesus, nas orações tudinho. Mas lá na glória ele vai dizer, é Pedro, João e Tiago só. Eu quero que onde eles estejam, onde eu esteja, melhor dizendo, todos eles estejam também comigo. Aonde? Se ele estiver passando temporada, sabe o que eu tenho imaginado? Eu não sei se é da minha loucura, Deus te dê misericórdia de mim, eu não sei. Eu sei que eu quero servir a Ele. Aquelas belezas que tem no cosmos. É muito bonito, né? Aqui tudo muito colorido, né? Eu tenho um amigo que ele vai dar passeio com a gente por ali. Se existir também, né? Não sei se ele vai te mostrar aquilo. Eu quero que, onde eu estiver, eles estejam comigo. Amém? Você crê assim? Diga amém. Vamos agradecer a Deus porque Ele preparou para nós. Vamos agradecer com a salva de palmas bem calorosa. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos nenhum merecimento, mas nós te agradecemos esta misericórdia. Amém. Então nós vamos continuar aqui. 9. 8 foi por honra e por desonra, por infâmia ou boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. É assim que o crente deve estar. Sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Como nada tendo e possuindo tudo. Nós possuindo tudo. Agora eu falei da oração de Jesus, vou falar das palavras de Jeová. Abraão, amigo Abraão, possuidor da parte da terra. Não? De quem? Abraão, meu amigo, possuidor do céu e da terra. E por quê? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Sim, herdarão passar um milênio. Mas Jesus mais tarde no completo, Jesus corrige muita coisa. Ele corrigiu na oração. Lembre que era chamado filho de Davi, né? Mas teve uma hora que Jesus aproveitou para dizer,
você diz que o filho do homem é filho de Davi, né? Aí ele disse, mas como pode ser chamado filho de Davi, se Davi disse, e disse o Senhor ao meu Senhor. Fica agindo, quer dizer, vencendo até colocar todos os teus inimigos nos cabelos dos teus pés. Como se Davi fosse pai dele, iria chamá-lo de Senhor. Como Jesus Cristo iria ter participação humana em sua existência? Nem como homem, nem como Deus glorioso que Ele é. Ele é a raiz de Davi, mas quando diz também a descendência de Davi, porque ele, o evangelho não veio dos judeus, ele viria da tribo de Judá. Então ali são representações. Davi representava Deus. Vê que Davi, ele era só da justiça da lei, mas do mesmo descendência de Jacó que deu Judá, que daí deu Davi, deu José, que representava Jesus propriamente dito. Veja que José teve sonhos, José teve um bocado de coisas maravilhosas. Quando ele estava lá no ápice, foi vendido por 30 moedas, pelos próprios irmãos. Quando ele estava lá no ápice, que pensavam que ele fosse matá-los, se ele tivesse na lei de Judá, eles seriam mortos, que está pela lei, mas ele era na graça de Jesus Cristo. Abraçou os irmãos, chorou à vontade, depois disse, não tenho medo não, que Deus fez isso para preservar vidas. Deus matou Jesus na cruz para preservar vidas. Então, nossa vitória está em que conquistou a nossa vitória lá no Calvário. Então, como é que o Satanás iria gostar do Calvário? Ele não ia de jeito nenhum. Ele ficou como um bocado de bandido, irmão Alves, que está fugindo da polícia, encontrou uma casa velha e se escondeu ali. Vamos esconder aqui para ver que ele não acha. Quando pouco foi um chute da porta, pá! E arrebentou eles, tomou ele todinho. Tomou a chave do inferno, da morte. E já tinha tomado a célula que cravou na cruz com ele. Se o Calvário é a vitória do cristão, nós temos que olhar. Se o Calvário... Agora, a pessoa pode dizer isso no sentido de como é que diz? Força de expressão, né? O diabo estava lá zombando, o cara chutou a porta, né? Mas como é que o diabo estava zombando da morte de Cristo? Ele estava maluco porque não conseguiu levar Jesus a morrer, nem pulando do pináculo, nem afogado, nem nada. E o que ele não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele conhecia a cruz, que significava quando o Rei da Glória morresse nela, ele sabia que passaria de maldição para ser a bênção para todos os crentes. A nossa bênção está na cruz, no crucificado que foi Cristo, e foi conquistada no Calvário, porque sem derramamento de sangue não haveria, não há emissão de pecados. E ele derramou seu sangue, ele redimiu nosso pecado, ele derrotou Satanás ali. Aleluia! Ele derrotou Satanás ali. Ele derrotou Satanás ali. E nos deu a vitória. E eles ficaram todos escondidos lá dentro dos infernos. Quando for o chute, me dê a chave. Isso pertence a mim. Eu já gravei a cédula do pecado do meu corpo. Agora passe para mim a chave. Não há Satanás que ousasse nem sorrir, ficar lamentando. Fizemos tudo o que pudemos, mas nós não conseguimos levar ele a morrer sem ser no Calvário. Vou terminar agora dizendo essa expressão. Na hora da tentação, ele sabia que Jesus estava com fome, sabia? Isso eu pensei em casa, não disse, eu me lembrei agora. Então, o diabo não estava fazendo nada mais. Tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Não é verdade? Ali parecia nada. Vou mostrar,
Vê Satanás começa tudo. Ele vai querer mostrar a mim que é filho de Deus e vai transformar em pão. O que é que a Bíblia diz? Aquele de quem nós servimos, nós somos servos. Aquele que nós obedecemos, né? Se for para o pecado, é servo da morte. E se for da palavra de Deus, é servo para a vida eterna. Então, era uma coisinha boba, né? Ele teria submetido a Satanás, fazer a vontade de Satanás. Não, Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.